Bom dia! Bem-vindos a mais um encontro da grande música em pequenos encontros. Hoje nós vamos abordar o tema que é a construção de instrumentos com membranas. O que é uma membrana? Uma pele. Tá? Os primeiros instrumentos construídos com membrana foram construídos com peles de animais. Mas uma membrana pode ser uma coisa mais simples. Um plástico, por exemplo. E essa membrana, por exemplo, ela pode ser usada só como membrana. Olha só que efeito legal. Imagina uma turma com 30 crianças fazendo esse barulho, imitando, por exemplo, uma queimada. Começa devagar, o fogo vai se alastrando. Então vamos lá. Vou apresentar algumas possibilidades da gente construir instrumentos usando membranas reaproveitáveis. E falando em membranas, a gente várias vezes já se referiu à membrana como sendo, por exemplo, essa parte de uma lata. Ou então, essa parte de um pote. Lembra? O primeiro instrumento que a gente fez, eu chamei isso aqui de membrana. Essa parte que vibra. No caso desses potes, a membrana faz parte do pote, é um pedaço do pote, Ou seja, a membrana é um pedaço da caixa acústica do instrumento. Mas a membrana pode ser uma coisa que eu coloco além, Eu, por exemplo, posso ter uma caixa e eu posso cobrir essa caixa com uma pele. Aí sim, esse tipo de membrana é oficialmente o que em música a gente chama de membrana. Ou seja, alguma coisa a mais colocada sobre uma caixa. Ou sobre um tubo, enfim, ou sobre algum apoio. Então vamos lá. Vou apresentar algumas possibilidades de trabalhar com diferentes tipos de materiais que podem fazer o papel de membrana. Um tipo de membrana interessante que a gente pode utilizar para fazer um instrumento é uma dessas bolas de festa de aniversário, dessas bexigas. Bexiga é uma membrana animal, certo? Mas eu posso usar isso aqui, essas bolas de festa de aniversário. Isso aqui que eu estou apertando é uma membrana, E eu posso usar isso sobre um recipiente. Vou dar um exemplo. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar uma parte, a ponta, dessa bola. Aqui. Aqui. Depois que cortou, ficou isso aqui, Isso aqui, então, eu vou usar como uma membrana, certo? Uma membrana, literalmente, no sentido de membrana. Vou usar sobre essa lata. Vou usar esse apoio para ficar mais fácil de visualizar. Então, peguei a membrana. Vou então esticar essa membrana e colocar sobre a lata. Pronto. Para ter certeza que vai segurar, eu posso passar uma fita aqui. Depois eu vou explicar o porquê desse barbante aqui. Vocês vão entender porque que ele está por baixo e não por cima. Tá? E aqui eu tenho o famoso tambor de beliscão. Que é aquele tambor com uma membrana de bola de festa de aniversário que eu toco.
beliscando. Por que que eu coloquei isso por cima? Eu disse que esse é um tambor de beliscão. Pronto, rasgou. Rasgou a membrana, né? Eu fui beliscar com muita força, rasgou. Se eu vou usar isso com criança, com certeza isso vai rasgar toda hora. Se eu colocasse esse barbante por cima, eu ia ter que desfazer tudo para trocar. Concorda comigo? Ia dar um trabalho danado, eu ia ter que fazer tudo isso de novo. Então, qual a minha sugestão? Faz primeiro isso, estica a membrana por cima. Se ficar muito apertado, você usa uma fita e põe por cima da membrana. Estragou? Puxa a fita, zupt! Você, num segundo, troca. A outra membrana que eu quero mostrar é essa que já está aqui pronta. Vocês já viram desde o início. É a utilização mais antiga de uma membrana. O que seria uma caixa, né? Pode ser redonda, essa aqui é a quadrada porque eu fiz juntando 4 pedaços de madeira. Madeira mais grossa, certo? Coloquei essa membrana aqui, que é uma pele de boi. Eu fui no açougueiro, sabe? Ele joga a pele de boi fora, porque ele vende a carne. Aí eu peguei uma pele. E isso é fantástico para você fazer uma série de instrumentos de percussão. Precisa ser de pele? Não. Dá até para ser com garrafa PET. Sim. Se você tiver um soprador térmico, você faz instrumentos de membrana usando garrafa PET maravilhosos, profissionais, tá? Bom, voltando à nossa membrana de pele, isso aqui é um tambor. No caso, isso não é um tambor. O nome técnico disso é uma caixa de folia, né? Os foliões usam, inclusive nessa forma até hoje, porque é um jeito simples de fazer. Tábua, 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 tábua. Molha a pele do boi, né? Deixa ela relaxar. Prega ela aqui em cima bem esticada. Corta as sobras. E ficou perfeito. Ficou esse instrumento de pele. Depois que ela estica, ela fica extremamente forte, certo? Ela é quase uma madeira isso aqui, certo? Em termos de aguentar força, sabe? Ela aguenta uma força bastante grande, um peso bastante grande, tá? Mas se ela fica na umidade, ela afrouxa. Esse é o problema. Para esse instrumento tocar bem, você tem que colocar ele no sol, por exemplo, né? Ou então ficar com a vela aquecendo. Sim, dá um pouco de trabalho, mas é o jeito de você colocar o instrumento no timbre legal. E você toca com a baqueta ou com a mão. Vou falar mais uma coisa interessante sobre membranas. O interessante é que vários instrumentos usam esse tipo de membrana, sabe, como apoio para uma caixa acústica. Olha só o que eu vou fazer. Vou aproveitar esse garrote, né, que estica bem, que a gente usou lá atrás para fazer o bacholado. Aproveitar que ele já está com um nó. Vou encaixar esse nó aqui para ele não correr. E olha só o que eu vou fazer. Vou esticar ele sobre o tambor e vou colocar um cavalete apoiado na membrana. Olha só que legal vai ficar esse som. É, lógico. É um som super forte, tá? Um instrumento que faz isso é o banjo, né? O violão, essa tampa aqui, a membrana dele seria uma chapa de madeira, que é o que a gente normalmente tem usado.
Mas quando a gente usa a membrana, o timbre fica diferente, né? E o banjo é isso. Se vocês olharem o banjo, a parte de cima dele não é de madeira, é uma membrana. Lógico, ele tem um braço para você apertar e fazer as notas. Curiosidade, hein? Bem, e existe também a possibilidade de usar a membrana pelo sopro. Olha aqui, por exemplo, pedaço de madeira e o papel que pode ser usado como membrana. Bom, na minha época de infância, eu lembro de fazer isso com pente, né? A gente chegava a fazer músicas inteiras com um pedaço de papel celofane e com pente. Essa é a ideia de utilizar uma membrana com sopro. Mas, como eu já disse, vamos ter um capítulo específico para isso. Até mais!